E aí galera, tudo bem? Fala o professor Moacir. Hoje eu vou explicar mais ou menos aí pra você que ainda está indeciso aí na escolha da profissão. Vou falar um pouquinho das minhas, né? Na verdade eu só tenho uma, mas eu falo das porque eu andei me aventurando em algumas áreas, né? Algumas áreas aí até chegar naquela que hoje exerço, correto? Bem, pessoal, então, a minha formação, ela sou licenciado, fiz licenciatura em Ciências Biológicas, né? Ciências Biológicas na Uningá, no ano de 2007, e graduado pela Universidade Estadual de Maringá, licenciatura também em Química, no ano de 2013, certo? E eu tentei aí me aventurar aí dentro de outra licenciatura, só que aí essa terceira aí eu fui fazer à distância. O curso à distância ele exige muito do aluno. A gente sabe, na verdade, que existem muitos cursos hoje à distância, é uma realidade, né, no país, e infelizmente não tem como, né? Parte aí desses cursos, eles não utilizam uma metodologia tão séria que faça com que o aluno ele potencialize ali todas as suas qualidades que ele poderia extrair do curso. E você acaba formando aí maus profissionais, né? Isso, por exemplo, quando o aluno ainda se forma um profissional ruim, mas por si só, ele que foi atrás, ele que fez todos os trabalhos, né? Então, ainda assim, é melhor do que aqueles casos onde a pessoa simplesmente paga, né? Ela paga lá a inscrição, matrícula e tal, e acaba ali durante o período lá dos 4 anos, 3 anos, dependendo aí do tempo do curso, desviando um pouquinho aí das finalidades, né? Vamos dizer assim, terceirizando trabalhos, terceirizando provas. Isso aí na verdade não é tão interessante. Infelizmente acontece bastante nos cursos à distância, pois não quer dizer que o curso presencial ele é melhor, não, de forma alguma. Como eu disse anteriormente, o curso à distância ele exige muito do aluno. Tanto é que eu comecei a fazer aí física à distância. Comecei no ano de 2009, 2010, 2011, não me recordo, e eu não consegui terminar a faculdade, né? E por outras razões que surgiram, aí eu acabei abandonando a faculdade de física, não concluí, infelizmente. Mas o interessante é o seguinte, se vocês prestaram atenção, eu acabei a faculdade de Ciências Biológicas no ano de 2007. Justamente foi o mesmo ano aí que teve um concurso para professor aqui no estado do Paraná. Fiz o concurso, né, em outubro, mais ou menos, né? Fiz assim, tipo, sabe quando você faz assim, vou fazer, não estou tão preparado. Por quê? Porque você não tem experiência, você está na faculdade, você não tem ideia de que é um concurso para professor. Tanto é, por exemplo, que na época eu precisava tirar uma nota razoável de alta na genética. Então eu estava estudando só genética, mas só genética mesmo, né? E quando eu fiz a prova, a parte de conhecimentos de biologia, eu fui bem, né? Eu fui bem na parte de conhecimentos de biologia, eu fui bem na parte ali dos conhecimentos pedagógicos, né? Porque no curso de licenciatura, você tem aí essas disciplinas de psicologia, a prática de ensino, né? As metodologias ali aplicadas ao ensino. Então você acaba estudando aí os teóricos, né? Os filósofos, os psicólogos e todos esses caras de humanas, né? Que constroem aí, né? Grandes teses que são aplicáveis, então são interessantes de nós estudarmos, ok? Lá desde Vygotsky, Piaget e assim por diante. Lógico que não são os únicos autores, mas acabam sendo aí uma referência aí para praticamente quase todos os cursos de licenciatura aqui no Brasil. E aí quando chegou na prova de títulos, né, eu não fui bem. Por quê? Porque eu não tinha pós-graduação, eu não tinha tempo de serviço.
Aí eu fiquei com uma colocação boa, mas não tão boa quanto poderia estar, né, se eu já tivesse os títulos que eu citei anteriormente. Aí acabei em 2007. O concurso é assim, sabe? Você faz e demora um bom tempo assim pra chamar, sabe? E foi o que aconteceu. Em 2008 teve inscrição aqui no Paraná. Aqui os professores eles são contratados ou por processo seletivo, quando você faz aí uma prova de títulos, né? A prova de títulos, na verdade, não é uma prova escrita, é uma prova, uma pós vale tanto, 2 pós vale tanto, a graduação vale tanto, e no fim ali o tempo de serviço conta e você tem uma classificação. Primeiro, segundo, terceiro, vai pegar aula de acordo com essa classificação. Ou você entra via concursos públicos, né? Então eu fiz o concurso, mas como não chamou já em 2008, eu entrei aí pelo PSS. E o interessante é o seguinte, na graduação de Biologia, eu tinha Física, Matemática, Química, Bioquímica, mas a Química, ela me deu um pouco de trabalho na graduação. Era uma Química geral, mas quando você faz Biologia, eu, por exemplo, tinha uma ideia assim, eu vou fazer Biologia, eu não quero saber aí de cálculo, não gosto muito de Química, então eu achava que Biologia ia ser assim, plantas, animais, o verde, assim por diante. Não foi. Então eu acabei me obrigando ali a ter que estudar um pouco mais, mas quando você estuda matéria assim, né? Tipo, passei em Química, Bioquímica, beleza, tudo bem, não quero mais brincar disso, né? Vamos fazer outra coisa. E aí quando eu comecei fui lá, né, na escola, pegar as aulas e tal, tinha aulas de Biologia, 2, 3 aulas de Biologia, não recordo aqui, e tinha tipo 20 aulas de Matemática, ou de Química e Física, e me ofereceram essas aulas, né? Eu pensei, difícil, né? A gente não estudou para dar aula de Química, estudamos para ser aí professores de Biologia. Mas você tem na grade a matéria de Química, tem a matéria de Física, tem a matéria de Matemática, e nessas circunstâncias é permitido que você trabalhe com essas disciplinas. Mas lógico, né, pessoal? Vou falar aqui por experiência própria. Mesmo você tendo a carga horária de 200, 300, 400 horas, não é equivalente a você ter aí uma graduação específica na área. Por isso também não quer dizer, pessoal, que o professor licenciado na área específica, ele tem também uma boa didática, e já é uma outra questão que acaba entrando aí em evidência, né? Como, por exemplo, o sujeito faz bacharelado em Química e o outro sujeito faz licenciatura em Química. Qual dos dois é mais preparado para dar aula? Então, tipo, não é uma questão em relação a isso. Mas você não ter a formação específica, ela te deixa aí numa situação que você precisa estudar muito, muito, muito. E foi o que aconteceu, né? Peguei aquela primeira turma lá no ano de 2010 e acabei me obrigando aí a estudar conceitos que a gente sabe, mas como eu disse anteriormente, a gente não sabe quanto aquele que é formado na área específica. E aí no decorrer do ano eu já pensei, né? Falei, se eu tô aqui na escola, estudei para aula de Biologia, mas tem aula de Química, então eu vou me especializar em Química. Não vou fazer uma especialização em Química, eu quero fazer outra graduação em Química. E na época tinha um programa muito bom, que era um programa de formação de professores que trabalhavam com a disciplina há um determinado tempo. E você concluía aí essa disciplina que você trabalhava aí, né, dos moldes da graduação. Então eu ingressei nela no ano de 2012, então eu acabei ficando aí 2, 3 anos trabalhando com a disciplina, fazendo pós, né, outras áreas, mas nada relacionado à Química. E aí no ano de 2012, 2013, foram 2 anos, né, fiz a faculdade de Química, Universidade Estadual de Maringá, 2 anos, parece pouco, mas eu vou falar como que foi. Era assim, você tinha o recesso, por exemplo, do meio do ano, julho. São 15 dias de recesso. Então nesses 15 dias vocês terão aula integral, manhã e tarde, manhã e tarde, manhã e tarde, de segunda a sábado.
Os 15 dias. E durante a semana, no decorrer desses 2 anos, você tinha também que ir mais 2 dias em período integral. Então você tinha ainda a segunda-feira, que era de manhã e à tarde, e o sábado, que era de manhã e à tarde, além das férias de janeiro. Então as férias de janeiro ali até o recesso de fevereiro, você pegava integral ali e tinha que fazer ali o curso dentro daquela janela. Se nós formos totalizar aí em carga horária, isso dá equivalente a quase 4 anos, né? Então é uma graduação normal, igual como qualquer outra, né? Fica estranho falar, mas igual como qualquer outra. E aí eu acabei química, né? Nessa altura eu já tinha assumido já concurso de biologia, concurso de ciências, mas estava trabalhando com as matérias de química ainda. E foi onde aí eu vi que essa área, na verdade, talvez pudesse ter sido a minha primeira área, né? Ao invés de tentar ali a biologia, já ter partido aí direto para a química. Não me arrependo de ter feito biologia, mas eu mudei um pouco aí o direcionamento aí de acordo com os anos, conforme os anos passaram. E depois de um tempo já formado, né? As pessoas elas acabam tendo uma ideia falsa de que quando você faz um concurso, você é estável, então tipo, você não tem que se preocupar com mais nada. Não, completamente ilusória essa ideia. Pelo menos pra mim ela foi. Porque tinha um concurso, serviço, uma cidade pequena, 3 mil habitantes, né? Então bem tranquilo ali, poderia ficar bem na minha, mas eu sempre queria estar estudando mais. E foi onde aí eu acabei entrando no mestrado de Química. Mais 6 meses aí pela frente, né, da data de hoje. Onde agora começa a pegar firme aí na dissertação a partir do ano que vem. E essa dissertação eu resolvi falar um pouquinho aí sobre esse nosso diálogo que nós temos tendo aqui. Não é exatamente esse que eu estou falando com vocês aqui enquanto estou indo para casa, mas aquele, por exemplo, que para quem segue, na verdade, para quem já me segue há um tempo, eu uso muito as redes sociais, eu uso o Facebook, Instagram, Twitter, né? Eu uso todos esses caras, né, com o objetivo aí de inserir, né, um ensino de química no cotidiano do sujeito a partir das redes sociais. Por quê, pessoal? As redes sociais, elas são muito fortes, né? Quando você tinha lá, por exemplo, Orkut, né? Um Orkut para as pessoas um pouco mais de idades acima, né? Você tinha lá o Orkut e tal. Aí veio o Twitter, veio o Facebook, depois o Instagram, e veio todas essas redes, né? O WhatsApp. E os jovens, eles acabam utilizando muito bem essas tecnologias. Então, por que, como professor, não utilizar tais ferramentas aí para tentar proporcionar uma fundamentação, né, referente às disciplinas de ciências exatas, tanto nas matérias de biologia, nas matérias de física, nas matérias de química, ou seja, na parte exatas aí e biológicas, inserir aí dentro do conhecimento do educando. E outra questão também que ressalta-se a importância disso é a própria formação. Por quê? Não é um número provado, comprovado, estudado, mas pela minha análise que eu tenho feito com os alunos, tem um quadro aqui nesse mesmo canal que chama-se Vida de Estudantes. E a ideia daquele quadro é trazer alunos que se formaram, né, nas escolas estaduais, né, tanto aqui quanto em Flórida, Atalaia ou Flórida. E eles falam um pouquinho aí de suas áreas. E aí, conforme eu estava fazendo a lista de alguns alunos, né, pegando ali, esse aqui está fazendo tal curso e tal, eu vi um dado interessante, que praticamente nós temos aí 50% de alunos cursando áreas biológicas e os outros 50% se dividem entre as áreas de humanas e as áreas de exatas. Então é um número bem interessante aí para analisarmos talvez num futuro, né? Talvez numa pesquisa que possa ser desenvolvida aí dentro dessa questão. E assim, galera, se você pretende aí seguir para a área de licenciatura, então eu vou avisar vocês aí que ser professor no Brasil não é fácil, mas compensa você ser professor no Brasil
Não estou falando por uma questão financeira, mas por uma questão mesmo de realização profissional, né? Você se realizar profissionalmente. E veja só o exemplo que eu quero dar para vocês aqui. Quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu não lembro exatamente o ano, 94, 95, mas lembro que uma professora de biologia, né, já no segundo bimestre, nos 4 bimestres, ela olhou para mim, eu tinha tirado 35 do primeiro, 35 no segundo. Aí ela disse assim, ó, você não precisa vir mais para a escola porque você vai reprovar. E aí eu peguei, não fui mais, desisti aquele ano. Aí eu voltei no outro ano, mais uma vez no primeiro ano, né? Aí o que aconteceu? Fiz o ano inteiro, beleza. Mas eu tinha um problema de aulas dia de sexta-feira à noite. Eu tinha muita falta. E era o dia que tinha aulas de química, né? Eu acabei não passando na matéria de química, fiquei de recuperação. E a recuperação naquele tempo, você tinha que ir mais 15 dias na aula, realizar alguns testes e tal. E aí, dependendo da nota, ia para o conselho e talvez eu seria aprovado, sim ou não. E quando me falaram que eu ia ficar de recuperação, eu também já desisti, não fui fazer, então reprovei a segunda vez no primeiro ano. E a terceira vez que eu reprovei no primeiro ano foi quando eu vim morar aqui em Atalaia, né? Então eu já estava morando aqui e aí já tinha 18 anos lá e resolvi, não quero mais estudar, né? Depois eu voltei, terminei, concluí, beleza. Mas eu tive aí 3 reprovas no primeiro ano, né? E quando eu voltei para estudar, assim, eu voltei e falei assim, eu voltei para ser professor. E hoje, na verdade, eu digo que estou feliz aí com a minha escolha, né? Tanto a parte de biologia, quanto a parte de química, se tivesse feito física, se tivesse feito matemática, história, geografia, qualquer curso que eu tivesse feito, estaria muito bem realizado, porque seriam cursos da licenciatura. E eu acho que isso que é importante na hora de você escolher uma profissão. Então eu vou falar isso aqui exclusivamente para aqueles alunos que pretendem dar aula. Se você quer fazer a licenciatura, não importa muito a área que você siga, porque se você quer fazer a licenciatura, isso vai depender de você querer ser professor. Você, eu quero fazer a licenciatura, mas eu quero trabalhar com laboratório. Então não faça a licenciatura. Pode fazer a licenciatura ou trabalhar com laboratório? Pode. Mas já faça com uma ideia. Eu sempre tive a ideia de vir para a sala de aula, né? Dar aulas mesmo, né? Ser professor. E eu acho que isso somou bastante aí dentre as minhas escolhas, né? Tanto é, por exemplo, que na primeira graduação que eu fiz, eu cheguei até um dia a trancar o curso e tentar partir para uma outra área, mas não tive coragem, voltei, retornei, terminei. E estou estudando até hoje e eu acho que eu não paro tão cedo. Certinho, galera? Bem, esse foi um pouquinho do resumo aí da minha trajetória para vocês. E sempre vou comentando aí algumas novidades que surgem aí nas nossas vidas, né? Então o quadro que, por exemplo, ele fala de biologia, ele fala de química, ele fala de física, ele fala de profissões, né? E ele fala também, né, das coisas do dia a dia, né? Tem até uma playlist aí que chama assim, Papai do Oliver e do Castiel, né? Que sou eu no caso. E as pessoas perguntam, mas por que Oliver e Castiel? Eu já respondo, eu gosto de séries, né? Mas não estão em dia, né? As séries, infelizmente, não estão em dia e provavelmente isso é uma coisa que vocês vão observar quando começarem aí a entrar na graduação, na pós, mestrado e doutorado, que colocar as séries em dia é um dos grandes desafios aí contemporâneos, não é isso? Mas é isso aí, galera. Então, siga aí as redes sociais, inscreva-se no canal, né? Dá um like aí, né? Que isso aí conta bastante aí pro nosso canal, para ajudar a construir aí um conhecimento. E nos falamos aí num próximo vídeo, ok, galera? Aguardo vocês e até a próxima!